E a gente inicia, então, a partir desse momento, essa nova série chamada Maturidade. A fé é o ponto de partida para tudo que a gente tem na nossa vida em relação a quem somos, a nossa cosmovisão, ou seja, a forma como a gente enxerga as coisas, como a gente vê. Nós somos pessoas de fé, assim como era aquela mina conhecida como a mina de fé. Os mais antigos vão lembrar. A fé é tudo que a gente tem, né, galera? Nós nos movemos pela fé que a gente tem. Afinal de contas, por que a gente está fazendo tudo isso que a gente está fazendo? Não é porque é um clube. Não é só porque eu sabia que o Anderson, o gesto dele foi esse, viria aqui hoje. Não, nós nos movemos por fé. Essa série foi preparada por conta de fé. Nós cantamos o que cantamos por fé. Murilo viveu o que viveu hoje por fé. E obrigado, Murilo, por você ser quem você é. Realmente, quando você não brilha, falta brilho. Não estou falando do brilho, né, superstar. Quem conhece o Murilo sabe que ele é muito divertido. Mas até as pessoas mais divertidas e amáveis que a gente conhece também têm os dias de precisar de um abraço. E esse abraço vem através da fé, que foi o que o Murilo testemunhou hoje para a gente de uma maneira tão simples, mas eu espero que tenha falado com você. A fé é o ponto de partida para a nossa maturidade, né? Mas, gente, é necessário mais do que fé para a maturidade. Fé é muito bom, nós nos movemos por fé, fazemos o que fazemos por fé, mas a fé não é tudo. Não é tudo. E se isso soa estranho para você, provavelmente você vai entender isso um pouco mais para frente. A fé precisa de alguns acréscimos. Ela não nos levará a alcançar a plenitude de Deus, a alcançar tudo que Deus tem para a gente viver sozinha. Espera aí, Gabi, você está dizendo que a fé não é o suficiente? Não, a fé é o suficiente para te salvar, a fé é o suficiente para garantir a sua vida eterna com Deus. Sim, é fé, salvação vem através da fé. Ok, isso não precisa de mais nada para você alcançar a salvação, até porque é Deus quem faz. É óbvio, a manutenção, vamos falar assim, dessa salvação, né, a perseverança dos santos, né, a inteira santificação, beleza, tudo isso está aí. Mas a salvação é obra do Senhor e só dele. Agora, alcançar a plenitude de Deus, viver as coisas de Deus, só com fé não funciona. É a Bíblia que diz. Nós precisamos sim acrescentar algumas coisas para que a gente, somados à fé, nós cheguemos em algo muito especial. Então, se você tem buscado viver algo específico da parte de Deus, se você decidiu que esse ano seria um ano diferente, esse ano eu quero estar exatamente no centro da vontade de Deus e mais, esse ano eu quero viver a plenitude do meu relacionamento com Deus. Isso vai refletir no meu trabalho, isso vai refletir nos meus projetos, nos meus sonhos, no meu ministério. Fé sozinho ou fé sozinha não vai te fazer chegar lá. Você precisa de outros elementos, outras ferramentas, outras chaves para que você chegue lá. Então, para começar já, não entenda errado. A fé não é insuficiente. A fé é suficiente. Mas sozinha ela não te levará à plenitude de Deus. Ok? O que a gente inicia hoje então, gente, é o entendimento de que várias virtudes precisam ser acrescentadas à fé. E precisam mesmo, várias delas, para que a gente chegue nesse lugar. Uma dessas virtudes se chama maturidade. E é o tema da série onde a gente está entrando. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. A gente vai voar de um lado para o outro, tá? Essa mensagem de hoje, a série, mas falando da minha mensagem, né, dos meus amigos, eu não sei como vai ser, mas ela não vai ser uma mensagem expositiva, mas em alguns tópicos, em alguns pontos. E antes de continuar, eu gostaria de dizer que essa série que a gente vai pregar, ela é baseada na Bíblia, é óbvio, mas calçada nesse livro, que eu já deixo aqui para vocês a indicação. Para quem está assistindo aí no vídeo, o livro se chama Maturidade, o acesso à herança plena, do Luciano Subirá, que é um grande pregador, é uma grande referência para mim, tem até onde eu sei um berço nazareno
inclusive, e é uma referência para a nossa nação, na verdade, para a nossa geração. Então, muitas coisas que a gente vai ver aqui, muitas frases que eu vou falar, são tiradas desse livro. Claro que mescla aqui com algumas coisas que o Senhor foi me dizendo. Mas fica a indicação, comprem esse livro, tá bom? E a hora que acabar a série, você pode ler o livro, você vai ver várias coisas que a gente falou e vai ser muito especial. Então, Deus seja louvado pela vida do pastor Luciano, que não sabe, mas construiu essa série que a gente está pregando hoje aqui. Ok? Romanos capítulo 8, você vai deixar aberto lá no verso 15 e a gente já vai ler, tá bom? Eu vou dividir essa mensagem aqui de hoje em duas partes. Nós vamos ter dois momentos nessa mensagem. O primeiro momento é o que a gente começa agora, tá bem? Essa primeira parte aqui se chama Existe uma Herança. Existe uma herança. Anote isso aí no seu bloco de notas, no seu celular, em algum lugar. Existe uma herança. Às vezes nos esquecemos que existe uma herança para nós. Se nós somos filhos de Deus, galera, se somos filhos de Deus, isso faz dele o nosso pai. Por isso que a gente chama Deus de pai. Porque nós somos filhos. Não faz sentido você chamar alguém de pai se ele não for o seu filho. Ele é nosso pai, certo? Sim, é óbvio que ele é o nosso pai. Por que ele é nosso pai? Porque em Jesus nós nos tornamos filhos. Através de Jesus nós somos enxertados na família de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Isso tem tudo a ver com herança. Imagina a treta que deve ser para um filho adotivo quando o pai morre e o filho, se o filho não tiver uma relação de filho mesmo, né, vai ficar como o Ismael lá, né, que era meio bastardo, e na hora de dividir a herança, né, não é filho legítimo e tudo. Isso aqui entra dentro do que a gente está falando sobre herança, que é a primeira parte da nossa história aqui. Existe uma herança. Em Jesus nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Com isso, gente, juntos com Cristo, nós somos herdeiros do que esse pai tem. Você que tem pai aí e mãe vivo, né, e vivos ainda, existe uma herança para você. Assim, não estou falando de Bíblia não, estou falando da gente aqui mesmo. Existe uma herança. Se o seu pai e a sua mãe têm muitas posses, deu bom. Você vai ter muitas posses. Seu pai e sua mãe não têm muitas posses, você não terá muitas posses. E para quem tem muitas posses, coisa boa, nenhum problema com isso. Você que tem pai e mãe, você tem herança. Não é o que a gente quer, mas se o meu pai e minha mãe passarem para a glória hoje, eles terão deixado alguma coisa para a gente. Para mim, para o Felipe e para a Ruth, que é minha irmã. Herança. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas ser filho e ser filha de Deus traz para você uma herança. A partir do momento que você é aceito na família de Deus, automaticamente você tem uma herança. Por isso que Jesus é seu irmão. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Não é que Cristo é o primeiro herdeiro e nós somos os segundos herdeiros. Não. Tudo que Cristo tem de herança, nós temos igual. Jesus Cristo não tem mais herança do que nós. E nós, óbvio que não temos mais herança que Jesus Cristo. A gente vai ver isso na Bíblia já. Então, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça: você tem uma herança. Você pode nunca ter pensado nela. Você pode nunca ter buscado entender que herança é essa. O que ela traz para você de benefício. Então, se na tua cabeça, se você já ouviu alguma palavra de que você não tem nada e você é filho de Deus, deixa eu te dizer, você tem uma herança e tem uma herança preciosa. Amém? Muito bem, vamos lá para Romanos então, capítulo 8, deixa a sua Bíblia aberta aí. Capítulo 8, versículo 15, a gente vai ler até o 17. Olha só. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai.
Pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. O que Paulo está falando aqui nessa carta que ele escreve aos Romanos? Bem, que a gente já viu, Paulo aqui nos coloca como iguais em relação a Jesus, é óbvio, né? No que tange à herança, tá? Não somos iguais a Jesus no sentido de somos deuses. Inclusive, a gente já ouviu por aí alguns pregadores dizendo que não se sentem inferiores a Deus. Não é o caso aqui, né? Então, Paulo aqui nos coloca como iguais em relação a Jesus. Não somos inferiores no sentido de herança. O que significa cordeiros, gente? Agora, o interessante é que na herança de Deus, diferente de uma herança natural, que, por exemplo, faleceu lá o pai, vai dividir entre os irmãos. O que eu falei? Vai dividir a herança. É natural, vai fazer a divisão. O interessante aqui é que a herança espiritual, que é a herança que nós estamos falando, ela não precisa de divisão. A gente viu isso aqui nessa passagem, nesse recorte. A herança espiritual, ela é inteira para todo mundo. Gente, a matemática de Deus é sempre diferente. Menos é mais, o último é o primeiro é o último, quer ganhar, perde, quer viver, morra. A herança é igual para todo mundo. Deus é assim, é desse jeito. Então, se Deus tem algo para você, Ele não tem mais ou menos, tá? Ele tem coisa boa para a sua vida. A herança de Deus é assim. É o que 1 Coríntios diz. Agora vocês vão ouvir um recorte disso aqui que a gente está falando, tá bom? Se não quiser abrir, não precisa. Então a gente acabou de ler, para quem quer marcar aí, ó, a gente acabou de ler Romanos 8, 15 ao 17, que fala que nós somos sim herdeiros, co-herdeiros. Então se te perguntarem, onde é na Bíblia que fala que nós somos herdeiros do que Deus tem? Quem falou que você tem alguma coisa aí da parte de Deus? Fala, a Bíblia disse. Por quê? Porque eu aprendi numa série lá no livro Acesso, que em Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17, fala que eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo e que não sou inferior à herança que Deus tem para o próprio Jesus, que é o Salvador. E é o que 1 Coríntios capítulo 3 e 21 diz, ó, vou ler do 21 ao 23, vou ler bastante Bíblia, hein? Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Isso aqui é muito interessante, gente. Estamos falando sobre a herança ainda. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. Eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 ao 23. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Gabi, sobre o que é que você está falando nesse pedaço da mensagem aqui? A gente viu que a herança espiritual não precisa de divisão, que ela é total, ela é full, ela é cheia, o copo transborda para todo mundo. E esse tudo é para todo mundo. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, para os coríntios, é o que ele está dizendo aqui, pois tudo lhes pertence. Paulo pertence a vocês, Apolo pertence a vocês, Pedro pertence a vocês, o mundo pertence a vocês, a vida e a morte, o presente e o futuro. Está falando de herança. Está falando de herança, porque nós vamos ver mais para frente que a herança tem dois caminhos. Paulo está falando aqui, gente, sobre coisas imateriais e coisas materiais. Nós não buscamos aqui nessa igreja e nem nessa juventude coisas materiais no sentido dentro do que a gente prega e do que a gente canta. O que a gente faz é para glorificar Deus e só isso. A mensagem que a gente prega, que a gente expõe, ou a série de mensagens, é um único objetivo. Começamos falando da fé, né? É para glorificar a Deus. Então, quando você prega algo
visando que a pessoa entenda que ela vai conquistar coisas, para mim é meio estranho. Porque o objetivo de expor as Escrituras é fortalecer a sua fé. Não a sua fé nas coisas, mas a sua fé em Deus. Óbvio que Deus nos traz coisas, nos dá coisas, nos capacita a conquistarmos coisas. Mas aqui tem um recorte muito interessante sobre herança de coisas materiais. Deus é tão bom que ele tem para nós uma herança que é a herança da vida eterna, é passar a eternidade com Cristo, já dei o spoiler do final da série, tá? Mas Deus também tem para nós coisas materiais. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Vamos prestar atenção nesse pedaço, ó. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. Paulo está falando de coisas imateriais quando ele fala, por exemplo, ó, da vida, da morte, do presente, do futuro. Tudo é de vocês. Vocês que estão aqui hoje no Livre Acesso, que são filhos de Deus, existe uma herança para vocês que é uma herança eterna, que é uma herança que transcende a nossa atmosfera humana. Paulo mostra aqui, quando ele fala da vida, da morte, presente, futuro, aqui é aspecto eterno. Número 1, então, a herança tem aspecto eterno. Vou repetir, a herança tem aspecto eterno. Mas Paulo também aponta coisas materiais. Quando ele fala, ó, dos apóstolos e do mundo, está falando de gente. Os apóstolos, né? A questão de ministério, ele usa os apóstolos como referência. Está falando do mundo. Gente, a gente está onde? A gente está no mundo. Tudo lhes pertence. E ele cita o mundo. Existe aqui, então, o aspecto terreno. Então, a herança ela tem esses dois caminhos. O aspecto eterno, de vida eterna, e o aspecto terreno. Então, se você é filho de Deus, saiba que a situação que você está vivendo, falando de coisas terrenas, e aqui eu não estou falando só de grana, pode ser também, mas Deus também tem promessas terrenas para quem é filho. Existe uma herança para você. Não confunda isso com prosperidade financeira, né, com status ministerial ou status profissional. Amém. Tudo isso pode acontecer e nenhum problema. Mas existe promessa para quem é filho de Deus. Vocês lembram do que Jesus falou na oração dele? Dizendo, ensinando os discípulos, né? Falando o seguinte: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas para vocês. Né? O pedaço é longo. O que ele falou antes? Ele está falando, ó, todas estas coisas serão acrescentadas para vocês. Isso é uma promessa. Promessa terrena. Jesus fala antes. Ó, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber e não vai faltar o que vestir. Então, se Deus cumprir essas coisas na sua vida, eu já falei isso aqui outras vezes, já era. Está cumprida a promessa. Isso são coisas terrenas. Gabi, ele não pode fazer um pouco mais? Eu tenho alguns outros sonhos. Né? Beleza, que bom que eu posso comer, beber e vestir alguma coisa, né? São necessidades básicas, é isso que o texto está falando. Deus pode fazer mais, óbvio que pode, né, gente? E aí todo mundo tem sonho, todo mundo tem projeto. Então, isso uma coisa não anula a outra. Agora, a herança tem dois caminhos: o aspecto eterno e o aspecto terreno. Mas se a gente não compreender o que é essa herança maravilhosa, porque a gente canta, né? Tu és a minha herança, a minha herança é o Senhor, minha herança está em ti. Que herança você está cantando? E a gente vai no bolo. Não está errado cantar isso, não. Mas a gente não percebe o que a gente está cantando. O engraçado é se quando a gente pensa e a gente lembra dos levitas, os levitas eram os únicos que não tinham terra, né? Das 12 tribos. Por quê? Porque o Senhor falou assim, não, dessa galera aqui, eu sou herança. Eles não vão ter terra, não vão ter nada. Eu sou herança deles. Deu um pedaço de terra lá para eles morarem, mas não era deles. Então quando a gente fala às vezes assim, ó, Senhor, tu és a minha herança, eu não preciso de mais nada.
Então tá bom. É bonito a gente falar isso, mas a gente precisa crescer, a gente precisa ter maturidade, inclusive, em entender o que a gente fala. Já pensou se Deus ouve essa oração sua? Senhor, tu és a minha herança, não preciso de mais nada. Então, dá isso aqui, dá isso aqui, dá isso aqui, dá isso aqui. Amém. Se é um voto seu, se é algum caminho que você quer entrar, vai nessa. Né? É só um pensamento que eu lembrei dos levitas aqui, né? E é interessante a gente lembrar dessas coisas, porque a herança deles era o próprio Deus. Eles não tinham bens nenhum. O que isso tem a ver comigo, Gabi? Nada, eu só lembrei aqui e coloquei no meio da mensagem. Nem estava no roteiro. Mas se nós não compreendermos o que é essa herança maravilhosa, como vamos valorizar o caminho para chegar até ela? Porque é o seguinte, gente, quando a gente tem uma meta, e a gente sabe como vai ser bom quando a gente chegar lá, quando a gente alcançar isso que a gente está lutando para ter, a gente não mede esforços, né? Pensa na faculdade. Você quer o seu diploma, você quer se formar. Cara, você não vai querer ir para a faculdade, você não vai querer fazer o seu MBA, a sua pós-graduação e tudo isso, mas você está visando um objetivo. E você sabe que esse objetivo vai ser muito bom. Muito bom. Você está montando uma empresa, você está investindo no seu casamento, que vai ser uma bênção, Aninha, Vitor. Só que a jornada até lá, ela é difícil. Só que quando você sabe a beleza que é a recompensa, você se esforça no caminho, né? Quando a gente não sabe o que significa, a gente não faz muita força, né? Vamos fazer Vamos dar um rolê aqui. Onde que a gente vai, Gabi? Eu não vou falar, não. Mas vamos lá. Só que é o seguinte, a gente vai ter que escalar essa montanha, sem tênis, só de bermuda, tem mato, tem carrapicho. Fala, não, peraí, velho, não vou não. Por que não? Não, velho, olha esse caminho. Mas você não sabe o que tem do lado de lá. É justamente por isso que eu não vou, né, Gabriel? Porque eu não sei o que tem do lado de lá. Eu vou me submeter a tudo isso, eu não sei o que eu vou ganhar. Vocês estão vendo como a gente... E é natural, gente. Se a gente não souber o que significa aquilo, como é que a gente vai se esforçar para alcançar? A herança de Deus é a mesma coisa. Se nós não entendermos que herança maravilhosa é essa, como é que a gente vai se esforçar para alcançá-la? E como eu disse, Gabi, não é só a fé? Não é só a fé. Não é só a fé. Se nós falarmos de uma herança eterna, sim, é só a fé. Vocês são salvos de que maneira? Pela fé. Pela fé. Agora, provada a plenitude de Deus no tempo que a gente vive, nós precisamos de algumas outras virtudes. Maturidade é uma delas. Para a gente chegar a entender a herança, a gente vai precisar de maturidade. Afinal de contas, o que é essa herança? E o que ela tem de tão especial? O que ela tem a ver com maturidade? O que é que está à nossa disposição? Galera, vamos lá para o livro de Mateus agora, Evangelho segundo escreveu Mateus. A gente vai ler o capítulo 15, tá bom? Mateus, capítulo 15. Nós vamos lá no verso 21. Que herança é essa? Do que é que a gente está falando, né? O que é que está à nossa disposição quando a gente tem essa herança? Porque quando a gente ganhou herança, sei lá, os nossos parentes, os nossos pais, eles partiram para a glória. O que está à nossa disposição na hora que abre lá como é que chama? O testamento, né? É isso? Abriu o testamento, o que tem à minha disposição? O que eu ganho com essa herança? Gente, essa passagem aqui é linda, 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 que nós vamos ler agora. Fala de Jesus e uma mulher que o incomoda, ao ponto de deixar os discípulos incomodados. Vocês vão ver como isso tem a ver com o que está disponível para nós. Onde nós estamos agora, em que lugar do mapa dessa mensagem a gente está agora. Nós estamos, número 1, falando da herança, e nesse momento nós estamos falando do que é que está disponível para nós nessa herança. Por que é que ela é tão maravilhosa? E sendo maravilhosa, nós vamos então desejá-la, tá bom? É nesse momento que a gente está. E a gente vai usar o exemplo dessa
passagem aqui. Mateus capítulo 15, verso 21. Eu estou na versão NVT. Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Ela estava possessa, aquela menina. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Os discípulos então insistiram com ele: mande embora, ela não para de gritar atrás de nós. E aqui dá para a gente imaginar que essa mulher vinha há um tempão gritando com Jesus: Jesus, Jesus, e Jesus só ignorando, mano. Ao ponto dos discípulos ficarem incomodados. Jesus, vem aqui. Ou o senhor responde ou desbaratina. Por quê? Porque ela está o tempo todo aqui, ela não vai embora. Você não vai falar nada com ela. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele, implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus deu meio que um não para ela ali, né? E ela insistiu: Senhor, por favor, me ajuda. Olha o que Jesus manda para ela, ó. Verso 26. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Que resposta dura foi essa que Jesus deu? Não é certo eu tirar a comida das crianças e jogar para o cachorro. Não faz sentido isso. Numa dessa eu já tinha ficado quieto e tinha ido embora, né? A mulher não foi embora. Senhor, é verdade. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus fica impressionado com essa mulher. Se a gente pensar na figura do cachorro, quem tem cachorrinho em casa, quem tem gato, o cachorro ele tem passe livre dentro de casa, não é verdade? Tem, ele vai, passa, os cachorros ficam dentro de casa, né? Gatinho também, em casa lá a gente tem gato. Tem passe livre. Vai, volta, senta, tá, tudo. Na hora da mesa, o cachorro não tem lugar na mesa. Pelo menos não deveria ter, né? Se alguém tá pondo lugar na mesa pro cachorro, né? Vamos trabalhar a maturidade aí, né? Gente que trata cachorro que nem filho e tal. É um problema. A gente ama os bichinhos, né? Eu não sou um hipócrita, né? Eu amo os meus animais, amo, né? Mas não é meu filho. Apesar das vezes a gente chamar, né? Tipo o Latrell, né? Seu filhão, né, Murilo? Sustância. Mas não tem um lugar para o Latrell lá na mesa da casa do Murilo? Do Sandrão lá? Não tem. Não tem lugar. Os cachorrinhos fazem parte da família. Vamos usar esse entendimento? Pô, o seu pet aí não faz parte da sua família? Não é filho, não é humano, mas pô, faz parte da família. Se a criança for desenhar, vai desenhar vocês e os pets do lado ali, né? Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela está dizendo? Senhor, eu não preciso de tudo. O que Jesus disse aqui foi o seguinte, ó. Quando ele diz não é certo tirar a comida das crianças, ele está falando de prioridade. Jesus veio para quem? Quem que ele falou aqui em cima, ó, no verso 24? Fui enviado para ajudar as ovelhas perdidas de Israel. Existe uma ordem prioritária. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Os gentios está em segundo plano. Jesus veio para os gentios, é o plano de Deus. É o plano de Deus, o desejo dele, né? Vamos colocar assim, que todo mundo seja salvo. O plano não, né? Porque eu vou entrar numa questão bem universalista aqui. Mas o desejo de Deus é que todo mundo seja salvo. É óbvio que sim. Não quer dizer que todos serão. Então, Jesus veio primeiramente para o povo de Israel. Ele falou, olha mulher, mais ou menos assim, eu preciso primeiro cuidar do povo de casa. Eu não vou parar para dar comida para os cachorros. Vai chegar a hora do cachorro, mas não é agora. E Jesus não está tratando ela como um animal. Mas a mulher saca, né? Senhor, eles não estão aproveitando muito, né? Bem, é o que a gente lê nas Escrituras, né? Veio para os seus e os seus não o receberam.
Quando essa mulher fala isso para Jesus, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos, Jesus fica espantado com a fé dessa mulher. E Jesus diz: sua fé é muito grande. Seu pedido será atendido. No mesmo instante, a filha daquela mulher foi curada. Gente, o que isso tem a ver com herança? O que essa passagem linda, que poderia ser uma outra mensagem, tem a ver com o que a gente está dizendo? Herança. E eu vou caminhar para a segunda parte já. Se comendo das migalhas da mesa, nós temos cura e temos libertação à nossa disposição, imagina se a gente sentar na mesa e desfrutar do banquete, o que é que não tem preparado para nós? Vocês conseguem imaginar esse desenho? Se das migalhas existe cura, se das migalhas correntes são quebradas, pessoas são libertas, comendo só de um pedacinho que cai. E a gente é assim às vezes, né? A gente vive uma vida religiosa onde a gente fica arranhando a superfície. Isso aqui que a gente faz não é a parada. É muito legal. Eu amo. Por que nós fazemos o que fazemos? Eu estou repetindo essa frase em várias mensagens, tanto no Livre Acesso quanto de domingo. Por que fazemos o que fazemos? Por que é que eu estou pregando essa mensagem aqui hoje? Por que é que o nosso time de música cantou de um jeito muito lindo hoje? E já se preparem porque vocês vão fazer a primeira música de novo para a gente acabar. Por que que fazem o que fazem? Se fazem só para apresentar, nem façam, estão perdendo tempo. Vão arrumar um emprego com a Ivete Sangalo, com sei lá com quem aí, com o Coldplay, vão tocar em algum lugar aí. Tem nenhum problema nisso também. Por que nós fazemos o que fazemos aqui na igreja? Se nós entendermos o que fazemos, ou aqui ou fora, estou falando no reino de Deus, a gente nunca para. Cansa, óbvio que cansa. Mas se a gente parar de arranhar a superfície, e a gente parar de comer migalha, porque tem gente que é assim, eu já fui assim por muito tempo, eu vivia de picos de fé, né? Acampamento, beleza, acampamento... Ufa, me arrependi de todos os meus pecados, chorei que nem uma cachoeira, né? E choro é bom porque tem uma questão fisiológica no choro, né? Você chora, você se sente melhor, né? Se sente, ainda que menos, mas você se sente, sai um peso. Conferência, ufa, vamos lá. Chegou na vigília, nossa, o fogo pegou, né? E vamos lá. Os picos de fé, mas durante a semana. E provando desses picos de fé, vamos falar a verdade, a gente é tão abençoado, né? É bom. Agora imagina se a gente viver uma vida na plenitude, provando da herança que Deus tem para nós. Cura e libertação é só o começo. Se você é curioso para saber o que tem aí, ore a Deus para aumentar a expectativa do seu coração. Porque Deus tem muita coisa ainda para te mostrar se você decidir parar de arranhar a superfície. Ele não vai jogar migalha para você, não. Ele tem cachoeira despejando para você. Mas você precisa romper esse seu estado de religiosidade. Eu preciso. O pai sempre tem uma herança para o filho. Pode ser ela uma herança positiva ou negativa. Mas existe uma herança. Como eu disse, algumas pessoas não pensam nisso. De repente, esse tema para você, maturidade, eu estou no bloco herança dentro da nossa série, talvez seja a primeira vez que você ouve esse tipo de pensamento. E falando de mim, eu não me lembro a última vez que eu falei sobre isso. Se falei com vocês sobre isso, especificamente. Mas se o Senhor trouxe isso para a gente, é porque está na hora da gente pensar sobre isso e da gente viver esse tipo de coisa. Porém, gente, beleza, Gabi, entendi os aspectos da herança, aspecto eterno, ou seja, nós vamos provar na eternidade do que Deus tem. Aspectos terrenos, Deus tem coisas para a gente aqui também com a sua herança, tem tudo isso, gente. Pô, eu já percebi então, pastor Gabi, que não é só então cura e libertação. Se eu me alimentar da mesa, se eu parar de pegar as migalhas e eu me sentar na mesa, tem coisa boa, eu quero isso, quem não quer? Você quer isso, amém ou não? Só que não existe resultado sem processo. Para chegar
nesse lugar da herança, para provar da plenitude de Deus, nós precisamos de maturidade. E é onde eu entro na segunda parte da nossa mensagem. E esse segundo bloco, se você quiser anotar aí, se chama A Plenitude de Deus aguarda os maduros. A plenitude de Deus aguarda os maduros. Nós vamos ler agora Gálatas capítulo 4. Abra aí. Gálatas capítulo 4. Verso 1, galera. Gálatas capítulo 4, verso 1. Vamos falar agora então, finalmente, eu estou correndo aqui porque o meu tempo está indo embora, sobre, enfim, essa maturidade. Para acessarmos essa herança, nós precisamos de maturidade. E vocês vão ver que ao longo da série, vocês vão ouvir sobre maturidade espiritual, vocês vão ouvir sobre maturidade emocional, maturidade relacional, maturidade ministerial no seu serviço a Deus. Então é importante que você não falte nenhum dia dessa série. Essa série não acaba hoje, né? Hoje é só o primeiro capítulo. Gálatas capítulo 4, versículo 1, nós vamos até o 7. Vamos lá? Amém? Todo mundo está junto aí? Diz sim, só para eu saber. Boa. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Gente, eu não vou expor todos os versículos aqui, porque não temos tempo para isso. Mas olha só o que diz o verso 3. O mesmo acontecia conosco. Está falando aqui da questão do herdeiro estar na mesma posição de um escravo. Porque o que acontece? Enquanto os donos não morrem, os donos das posses, no caso os pais, não tem como o filho acessar a herança, não é verdade? Ele só vai poder pegar a herança quando for passado para ele. Só que a herança já é dele. Ele só não pode desfrutar ainda. Tá certo? Por isso, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Paulo deixa muito claro. Aí olha só o verso 3. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças. Éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Paulo aqui, gente, nos lembra de como éramos escravos subjugados pela lei antes de Cristo vir. Porém, Cristo, quando chega, ele nos dá uma nova condição, a de filhos, não mais de escravos. Escravo não tem herança, filho tem. Você é filho, você tem herança. A condição de filhos nos dá automaticamente o direito da herança, mas não nos dá a condição de prontos para desfrutá-la. O que a gente viu aqui? Condição de filho, pum, herança é sua. Já está na sua conta a herança, já era. Entregou seu coração para Jesus, teve sua vida, seu coração transformado, você foi regenerado, você foi adotado na família de Deus, está aí, ó, pum, a herança é sua. Essa toda que a gente falou até agora aqui. Então vou desfrutar. Essa é uma outra conversa. Ter a herança não significa que você pode usar a herança já. Vamos ver isso aqui um pouco mais para frente? Na lei romana, existia uma prática da lei chamada tutela impuberis. O que significa isso? Guardião de menor.
Na morte do pai, vamos supor, morreu o pai lá. O filho tem herança, certo? Certo. Só que o filho é menor de idade. O que acontecia nessa prática da lei aqui romana? O filho ficava sob a custódia de um responsável. Esse responsável era escolhido lá pelo tribunal, né? E ele tinha esse tutor, um guardião legal, para administrar as finanças do menino lá, ou da menina, até ele assumir, chegar na maioridade. E por que isso? E o próprio pai podia escolher quem seria o guardião do menino lá. Falou, ó, se eu morrer e o meu moleque não for maior de idade, eu quero que o Diego seja o guardião das coisas dele lá, porque o Diego sabe de administração, o Diego é um amigo querido, então ele vai ser o guardião do Noah até o Noah herdar tudo que eu tenho. Coitado. Não vai ter nada. No máximo umas guitarras lá. Por que isso? A herança era dele, ele não podia desfrutar. Por que era preciso um tutor para esse filho durante esse período? Simples, gente. O objetivo era ajudar o herdeiro a alcançar a maturidade. Como é que ele vai lidar com o poder na mão sem maturidade nenhuma? Isso aqui nos mostra que a maturidade é uma chave muito poderosa para a gente acessar a herança. Deus tem herança para você. Deus tem herança da vida eterna. Deus tem herança em aspectos terrenos. Agora pode ser que você não prove nunca dessa herança. Porque isso aqui está faltando. Lembra Tio Ben, para o Peter Parker? Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. A pessoa não vai ter responsabilidade se ela for imatura. Eu lembro de coisas que eu queria quando eu era menor, que Deus não me deu, e graças a Deus por isso. Vou compartilhar com vocês, estou caminhando para o final já. Um sonho que eu tinha quando eu era pequeno, eu tinha apenas 12 anos. O meu sonho era ter uma Jog. Lembra da Jog, aquela motinha? Só andava 60 por hora. Morava lá na sede, inclusive. Morava lá onde é a escola teológica hoje. Eu falava, mãe, me dá uma Jog, me dá uma Jog. E uma vez eu cantei uma música, que era aquela assim, ó. Jacó segurou o anjo, não quis largar. Jacó segurou o anjo, não quis largar. O anjo lhe perguntou, o que queres que eu lhe faça? Aí eu cantei assim, ó. O anjo perguntou, o que queres que eu lhe faça? Me dá a minha Jog para depois subir, me dá a minha Jog para depois subir. Eu cantava isso, minha mãe ouviu eu cantando isso. Acho que cortou o coração dela, primeiro, porque ela não tinha condição de me dar a Jog, e segundo, porque se ela tivesse condição, ela jamais me daria uma Jog com 12 anos. Eu queria ter uma scooter. Quando eu comprei minha scooter, tem 2 anos. 20 não sei quantos anos depois, eu estava na motinha, indo lá para a escola de manhã da aula, aí eu lembrei, me dá a minha Jog para depois subir, me dá a minha Jog. Falei, chegou a minha herança, amém, glória a Deus. Só que eu não saio costurando por aí, ou arrastando a placa. Porque ainda não consegui, Cleitinho. Maturidade. É um exemplo bobo, pode ser. Mas tem coisas que Deus tem para você que só serão liberadas se você atingir a maturidade que Ele espera que você atinja, espiritualmente, moralmente, eticamente, profissionalmente. Maturidade é uma chave poderosa para acessarmos a herança. Talvez você se lembre de algumas coisas que deixou de alcançar. Deixou de acessar por conta da sua imaturidade. Lembra aí, mas todo mundo tem uma história. Né? Caramba, como eu fui imaturo. E é por aí mesmo. Ah, mas eu era novo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Óbvio, gente, a maturidade tem relação com o tempo, tá? Tanto é que quando a gente vê quem está apto para o ministério, né? Paulo escrevendo, não seja neófito, ou seja, alguém novo na fé. Como é que você vai pôr um líder novo no rolê? Eu já me ferrei com isso. Alguém imaturo para liderar, dá problema, você vai ter que voltar costurando tudo depois. Não é nem porque a pessoa é uma má pessoa, porque ela não está madura para lidar com essa responsabilidade. Potencial não quer dizer que esteja pronto e maduro. Eu era novo, existe essa relação com a idade. Mas maturidade não é exclusividade de gente velha, ou é? É possível sermos jovens maduros.
Você não conhece nenhuma pessoa mais velha que se comporta que nem uma criança, que nem um adolescente, mimado, chato, comportamentos imaturos, comentários imaturos que a gente fazia na sexta série, birra imatura que a gente tinha no Fundamental 1. Velho, imaturo. Não se esconda atrás da sua idade. Você já tem idade para ser maduro. Todos nós temos. Meus amigos, a herança certa na mão errada nada mais é do que uma arma contra os outros e principalmente contra nós mesmos. No começo parece bom, mas no final é desastre. Não vou ler porque meu tempo foi embora. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Herança. O pai entregou a herança para o filho. Onde foi parar a história? O moleque gastou tudo, com prostituta, com festa, os amigos perto, os parças, né, perto quando tinha. O plaquê estava lá, o moleque só gastando, aí tinha amigo, tinha tudo. No final, ele estava lá desejando comer as bolotas lá de lavagem dos porcos, né? É aí que vai parar a herança na mão de gente imatura. A herança dele foi grana. Poder, pode ser, tantas outras coisas. Toda essa história, essa parte pelo menos da história do filho pródigo, pode ser resumida em uma caixa de remédio com aquela frase: mantenha fora do alcance de crianças. O Senhor vai manter herança fora do alcance de crianças. Se você é uma criança espiritualmente, se você é uma criança moralmente, e você está ouvindo essa mensagem hoje, coisa boa. É Deus chamando a sua atenção, a minha atenção. Preciso fazer a manutenção da minha maturidade aqui também. Porque Ele vai manter fora da sua mão. Talvez você não esteja aprovando porque é fora do alcance de crianças. O medicamento é bom, gente? O remédio é bom? É óbvio que o remédio é bom. Estou falando de gosto, estou falando do efeito dele. O medicamento é bom. Só depende de quem tem acesso a ele, né? Na mão de um adulto, uma medicação pode salvar uma vida. Na mão de uma criança, pode acabar com essa mesma vida. Não é medicamento. É a maturidade de quem o utiliza. Não é herança. É a maturidade de quem a quer. Conclusão, e a gente chega ao final. Atrás, pensa numa porta aí. Atrás daquela porta existe uma herança enorme nos esperando. Coisas eternas, espirituais e também coisas terrenas e materiais. A chave dessa porta se chama maturidade. A chave para você destrancar essa porta se chama maturidade, para você viver tudo que tem atrás dessa porta. Está na hora de nós buscarmos essa chave, não está não? Por isso que a gente começou essa série, porque Deus vai falar muito com você e comigo. Você não pode imaginar o tanto que Deus tem para derramar na sua vida, no seu coração, na sua mente. Então decida hoje: eu quero me tornar alguém maduro espiritualmente, eu quero ser um servo maduro, eu quero ser um esposo maduro, um noivo, uma namorada madura, um amigo, um parceiro de ministério. Quero olhar no espelho e falar: eu desejo a maturidade, eu quero essa chave para destrancar essa porta. Sabe por que você tem que querer isso? Porque nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vocês não têm ideia do que Deus vai destravar realmente na vida de vocês, na minha vida, porque eu estou no bolo com todo mundo aqui, quando nós atingirmos a maturidade. Tem hora que dá uma escorregada, né, Gabi? Tem hora que dá, eu sei bem disso. Tem hora que dá escorregada. Mas a maturidade, inclusive, é tão boa que no momento que você escorrega, você escolhe não ficar no chão, né? Porque você atingiu um nível de maturidade que você reconhece onde você errou, você fala: aqui eu não vou cair mais não. Eu preciso tomar as decisões certas. Eu preciso ir para um próximo nível. Em nome de Jesus, que nós busquemos a maturidade. Amém? Vamos orar? Você pode baixar a sua cabeça?
Senhor, obrigado por esse capítulo, primeiro capítulo dessa série. É só o começo, Pai, do que o Senhor tem para falar conosco. Pai, em nome de Jesus, que nós caminhemos para essa herança e que nós consigamos, Pai, em Ti, com a Sua ajuda, Pai, não podemos fazer isso sem a Sua presença, amadurecermos, sendo jovens, adolescentes, adultos. Esse assunto, Pai, corta para todos os lados, porque em cada fase é exigido um nível de maturidade. O Senhor não exige mais antes e nem menos depois. É a porção certa, no tempo certo, porque o Senhor escreve certo por linhas certas. Para cada estação que os meus amigos aqui estão vivendo, Pai, que eles se posicionem nessa estação, desejando a maturidade, para que eles alcancem, Pai, a plenitude dessa herança. Fale conosco, Pai, nos próximos encontros aqui na nossa juventude. Que nós realmente percebamos no final dessa série como avançamos e que dessa maneira nós glorifiquemos o Seu nome e que provemos da Sua herança. Obrigado por nos adotar na Sua família. Nós louvamos o Seu nome, em nome de Jesus. Amém.